Muito obrigado por mais uma vez poder compartilhar com você, ter um momento da Palavra de Deus, um momento especial. Eu estou aqui mais uma vez em um dos meus locais de trabalho, de estudo. E neste programa de hoje nós vamos ouvir uma linda mensagem, uma mensagem sobre entregar a Deus o controle da nossa vida, cuidar da nossa vida. E pode ter certeza que será uma mensagem impactadora. Mais uma vez, aquele nobre convite, dá uma ligadinha, ligue para o seu parente, para o seu amigo, mande a pessoa acessar o site, se porventura não tem condição, de assistir ao vivo pela televisão, mas está sendo transmitido online pela internet, e pode ter certeza que será uma mensagem extraordinária. Eu vou falar hoje sobre entregando a Deus o controle da nossa vida, para que Deus venha cuidar de tudo que somos, tudo que temos. Vou usar como esta mensagem, nessa reflexão, aquele relato no capítulo 2 do livro de Êxodo, onde ali relata o nascimento de Moisés, que na verdade começa no capítulo 1, e ali aquela ameaça de morte antes do seu nascimento, onde a mãe dele, com muita fé, não desiste de dar à luz a um filho, mesmo ameaçado de nascer, antes de nascer, porque, como diz os dados da história, eu estava lendo aqui, o imperador Júlio César, ao desembarcar na costa britânica com o seu exército, diz o relato da história que ele queimou todos os navios. Quando chegou na costa e os seus soldados perguntaram: mas, comandante, como é que nós vamos fazer? Porque se precisarmos voltar, ele falou: não tem como, não há outro movimento possível a não ser seguir em frente. Há momentos na nossa vida que não tem jeito. Tem que queimar os navios, queimar tudo, porque o negócio é ir em frente. Como o próprio Jesus, acalmando a tempestade que ameaçava não permitir que os discípulos chegassem em frente. Então é uma mensagem tremenda. Nós vamos ouvir uma linda canção musical, uma canção muito boa, impactadora também, para você refletir, e pode ter certeza, será um dia marcante na sua vida. Muito obrigado por tudo, por mais uma vez a sua atenção, pelo seu carinho, que Deus continue te abençoando. Sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A fofoca ficou lá fora e a hipocrisia mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Comum com sua vida, viver em comunhão.
te mando embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, com bom e com suave é viver em comunhão com você, com você, com vocês. Ó, com bom e com suave viver em comunhão com meus irmãos, 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 com minhas irmãs, com os corintianos, com os são paulinos, os palmeirenses e os santistas, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Ó, com bom e com suave, viver em comunhão. Aleluia! A magia do cinema na sua festa é com a Look Video, com reportagens de 15 anos, casamentos, aniversários infantis, festas em geral é com a Look Video. Contratando a reportagem completa, você ganha um pôster com moldura 50 por 75. Alugamos telão de alta definição com equipamentos de última geração, álbuns de fotos com reportagens e muito mais é com a Look Video. Look Video, com a magia do cinema na sua festa. Quer melhorar seu corpo? Juliana Milete tem a solução. Reúne os mais procurados e eficazes tratamentos para cuidar da sua saúde e beleza. Todos os tratamentos conduzidos por fisioterapeuta especializado em estética, com equipamento moderno e os melhores resultados. Limpeza de pele, tratamento de celulite e gordura localizada, redução de medida, aplicação de enzimas, drenagem linfática manual e mecânica, retenção de líquido, designer de sobrancelhas com rena, avaliação gratuita. Para manutenção de celulite em casa, adquira o mais novo lançamento em creme anti-celulite. Confira o resultado nos primeiros dias. Avenida São Paulo 912, Centro Mongaguá. Ligue 3448-7749, 3507-6511. Juliana Milete, fazendo o melhor para você. Te abençoarei. Mais uma vez é um prazer poder falar com você e, em especial, poder falar da Palavra de Deus. Eu convido para você, juntamente comigo, independente da tradução da Bíblia que você tenha, e se você não tem, pode acompanhar pela minha fala. Eu vou ler no livro de Êxodo, capítulo 2. No primeiro momento, vou ler alguns versículos, depois estaremos lendo os demais. Êxodo, capítulo 2, o segundo livro da Bíblia, verso 1 em diante, assim está escrito. Presta atenção. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão e disse: dos meninos dos hebreus é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai.
Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou de Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Aqui está o relato do nascimento de Moisés. Cada livro da Bíblia foi escrito com um propósito. Por exemplo, o livro de Gênesis, que é o livro anterior ao livro de Êxodo, foi escrito com o propósito de narrar os relatos e os fatos da criação. Quando você quiser estudar sobre a vida de Jesus na forma histórica, não necessariamente você precisa ler a Bíblia toda. Leia apenas os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses evangelhos foram escritos com esse propósito. Se você quiser conhecer sobre a história da igreja, o seu nascimento e o seu crescimento e desenvolvimento, não necessariamente precisa ler a Bíblia toda. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser aprender sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, não necessariamente a Bíblia toda. Leia apenas o livro de Apocalipse. E assim por diante. O livro de Êxodo, a palavra êxodo significa saída, ele foi escrito com um propósito: narrar a história de um povo saindo da escravidão em direção à terra prometida. Então esse livro deveria, na verdade, começar com a história de um povo, de uma nação, sendo por Deus liberta, resgatada, para o cumprimento do propósito de Deus. Mas quem escreveu o livro de Êxodo, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi Moisés. Então entende-se o seguinte, que o livro de Êxodo, na verdade, eu li o capítulo 2, mas no capítulo 1, ele deveria começar narrando a história do povo. Como que Moisés, então, que foi o escritor, em vez de ele começar narrando a história de um povo inteiro, de uma nação, ele começa relatando o seu nascimento. Será que porque ele tinha a caneta e o papel na mão, começa, em vez de falar do propósito que era o povo, falar dele, do seu pai, da sua mãe? Eu vou lhe explicar, dentro do meu entendimento, por que isto. Aconteceu da seguinte forma: a mãe de Moisés ficou grávida, e no tempo em que ela estava gestante e próximo a dar à luz a um filho, saiu então um decreto, um edito de Faraó, para que todas as mulheres hebreias no momento do parto, se fosse menino no momento do nascimento, deveria-se então matar a criança. Isso foi um decreto de Faraó. O que acontece? E esta ordem foi dada para todas as parteiras egípcias: no momento do parto, se for menino, mata. A mãe de Moisés estava grávida exatamente no tempo deste edito. Bom, ela não tinha outra alternativa, e a Bíblia diz que ela foi ao parto, e Deus deu graça às 2 parteiras hebreias, porque no momento do parto foi um menino que nasceu, e a Bíblia diz no capítulo 1, verso 15... E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. O que aconteceu? Quando a mãe de Moisés estava para dar à luz, e ali deu à luz, nasceu o menino, deveria ser morto. Mas Deus agiu de forma extraordinária na vida daquelas parteiras, que permitiu que o menino fosse levado para a sua casa com a sua mãe. A Bíblia diz então que a mãe de Moisés, com medo, porque os algozes de Faraó estavam dando volta na cidade, nas casas, procurando saber se havia menino hebreu e deveria ser morto se tivesse em qualquer casa. Ela, com medo dos soldados de Faraó, o que ela faz então? A Bíblia diz que ela pega um menino e começa a segurar, e com medo do menino chorar. Por quê? Se o menino chorasse, alguém descobrisse que naquela casa havia um menino, ele morreria. Mas não teve jeito. Quando chegou no 3º mês,
que está no capítulo 2, quando nós já lemos isso aqui, quando chegou no 3º mês, diz-nos a Bíblia que ela não deu conta de esconder mais o menino. O menino gritou, o povo ouviu, e antes que Faraó viesse para mandar matar a criança, a Bíblia diz que aquela mulher pegou um cesto e preparou um cesto pequeno e colocou piche, betume, colocou o seu filho Moisés ali e envolveu ele em panos e levou-o até ao rio Nilo e colocou aquela criança mais ou menos nessa linguagem: ao Deus dará. E a Bíblia diz que aquela criança naquele rio foi conduzida e foi parar exatamente no local onde a filha de Faraó estava tomando banho. A filha de Faraó, então, tomando banho no rio, viu aquela criança em direção a ela, um cesto, e viu dentro do cesto uma criança, e diz a Bíblia que quando ela olhou e viu a criança, ela pegou a criança e disse: esse menino é um hebreu, precisamos arrumar uma mulher hebreia para que cuide desta criança. E diz-nos a Bíblia que Miriam estava acompanhando, pela margem do rio, o seu irmão sendo levado. Miriam então diz para a filha de Faraó: eu conheço uma mulher que sabe cuidar dessa criança, vai lá, busca a mãe dela. Ela se apresenta como babá, a filha de Faraó manda ela cuidar do menino, que era o filho dela, pagou o salário, e diz-nos a Bíblia que aquele Moisés, que foi ameaçado de morte antes de nascer, eu vou ler no final desta mensagem, ele viveu 120 anos. Com base nisso, neste relato que já fiz, eu quero lhe trazer 3 reflexões nesse momento, para a edificação da sua vida. A primeira reflexão é a seguinte: quando Deus está no controle da situação, Ele desafia toda a lógica do melhor momento. Vou repetir. Quando Deus está no controle da situação, Ele desafia toda a lógica do melhor momento. Aqui nós temos o relato de uma mulher que ficou gestante, e no momento em que ela estava próximo de dar à luz a um filho, saiu o decreto de Faraó e uma ameaça: se for menino, mata. Tudo conspirava contra aquela mulher. Ela era hebreia, ela estava grávida. Naquela época não tinha como fazer ultrassonografia, porque não tinha esse recurso. Então ela estava correndo, na verdade, o risco, porque se fosse menino, e de fato foi, mas corria o risco de morrer já no parto. Tudo conspirava a favor, ou melhor, conspirava contra esta mulher. Assim, eu lhe faço uma pergunta para você refletir, mas já respondo. Era o melhor momento para esta mulher estar grávida? Não, não era o melhor momento. Por quê? Ela poderia ter pensado, com certeza pensou: por que eu não fiquei grávida antes desse decreto? Por que eu não fico grávida, não ficarei grávida depois que passar isso? Mas por que exatamente agora esta ameaça? A verdade é uma só. Quando você está perto de dar à luz a um grande projeto, quando você está próximo de realizar um grande sonho, quando você está em iminência de sair do meio dos medíocres, de realizar grandes conquistas, de crescer na vida, de ser diferente dos demais, sempre surge uma ameaça e ela tem um endereço: a sua vida. A vida é sempre assim. Quando nós realizamos algo dentro da nossa vida, através dos nossos sonhos, dos nossos desejos, sempre se surge uma ameaça, se levanta um investimento contra a nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa: humanamente falando, não era o melhor momento para aquela mulher ficar grávida, porque o filho corria risco de morrer no parto. Eu quero dizer uma coisa: o tempo é de Deus. Não tenha medo de realizar aquilo que Deus decretou na sua vida. Há uma diferença entre o crente de domingo e o crente de segunda-feira. O crente de domingo é aquele que vai à igreja motivado,
ouve uma palavra e ele se levanta após o término daquele culto. Agora não tem para ninguém, agora eu vou para cima, tudo vai dar certo. Aí quando chega na segunda-feira, a primeira ameaça, sinal de ameaça contra a caminhada dele, ele já fica assim: eu acho que não está na hora, devo esperar um pouco mais. Está na hora sim. Eu quero lhe dizer uma coisa: não tenha medo das ameaças que venham contra o seu projeto. Aquilo que Deus determinou na sua vida não tem como não acontecer, vai acontecer. Observe a coragem desta mulher. Ela poderia abortar aquela criança. Eu vou abortar. Mas não, o que ela fez? Seja o que Deus quiser, eu vou ao parto. E se for menino, Deus vai entrar com providência. Como de fato aconteceu. Deus deu graça às parteiras egípcias, que ajudou a ela a levar o seu filho para casa. Se existe um investimento contra o seu sonho, os seus projetos, eu quero que você me ouça e preste bem atenção no que vou lhe dizer. Deus levantará pessoas para ajudar você a se livrar de qualquer investida contra os seus sonhos, os seus projetos e os seus investimentos. Não aborte o sonho que Deus lhe deu. Não tenha medo. Aquele que começou a boa obra há de terminar ela. Observe que tudo deu errado naquela mulher. Tudo estava em direção de que o medo ia se concretizar em uma desgraça. O medo, grávida, aquela tensão: se for menino vai morrer. Ela já vivia nessa tensão. Se for menino vai morrer. Então ela já estava sendo levada por um medo. E quando no momento do parto que foi menino, com certeza a estrutura daquela mulher ficou abalada. Porque ela imaginou: vão matar o meu filho. Mas Deus deu graça às duas parteiras. Eu quero lhe dizer que na hora certa, na hora em que Deus seja necessário agir, Ele vai agir. Não tenha medo, não desista, não adie aquilo que Deus determinou para você. Não existe tempo bom nem tempo ruim, existe o tempo de Deus. A segunda coisa que eu quero refletir com você, diz-nos a Bíblia, que aquela mulher então, seu filho nasceu, ela pega aquela criança, leva para a sua casa, e no verso 2 está escrito: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nele o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Ela levou o menino para casa. Deus já tinha feito um milagre, ninguém pôr a mão naquela criança para matar. O que ela fez então? Pega a criança, vai para casa e, com medo dos algozes de Faraó matar o seu filho. Imagine a cena, o dia a dia daquela mulher. Ela não dormia direito com medo daquela criança chorar e alguém ouvir. Durante o dia ela ficava tensa, então o menino ameaçava chorar, pano na boca do menino, abafava a boca do menino para que ninguém ouvisse o grito. Mas não teve jeito. No 3º mês, o menino gritou e ela disse: vão matar meu filho. Ela foi obrigada a se despedir da criança. Preparou um cesto, colocou o menino com lágrimas, chorando, porque agora ia se despedir do seu filho. E vai até o rio Nilo. O rio Nilo, para você ter uma ideia, na época era um dos rios mais grandes do mundo, na sua extensão. E era cheio de jacarés. Ela colocou aquela criança lá, chorando, e se despediu do seu filho. A segunda coisa que eu quero dizer para você: quando nós queremos controlar o que somente Deus deve controlar, perdemos o controle. Vou repetir. Quando nós queremos controlar o que somente Deus deve controlar, perdemos o controle. Não adianta você tentar sufocar. Uma hora vão gritar.
Não adianta você ficar ameaçando sua esposa, ameaçando seu marido, sufocando seus filhos, sufocando a situação. Na hora certa vão gritar. Não adianta. Diz a Bíblia que o menino gritou, porque ela queria controlar do jeito dela. Ela achava que ela segurando o menino, colocando pano na boca do menino, escondendo o menino, ia conseguir se livrar. Se Deus não guardar a nossa vida, nós não temos recurso suficiente para guardar ela. Por que você está tentando fazer do seu jeito? Por que você está achando que você é dono da situação? Deixa Deus agir. Observe que há 3 meses atrás ela estava alegre porque conseguiu dar luz a um menino. Ela só tinha uma filha, chamava Miriam, agora ela conseguiu um filho. 3 meses depois ela tem que se despedir do menino e mandar ele embora. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus controlar seus negócios. Deixa Deus controlar você. Você não dá conta de administrar aquilo que é para Deus fazer. Ela então prepara o cesto, coloca o menino, vai até o rio Nilo. E ela fez uma oração, e eu tenho certeza, não está escrito aqui, mas na minha interpretação eu lhe asseguro que ela usou estas palavras. Pegou o menino, colocou no cesto, abriu a porta, escondida, saiu, chegou no rio. Ao colocar o menino ali naquela água, por isso que o nome de Moisés é tirado das águas, ela fez esta oração: Deus, seja feita a sua vontade. Eu não sei o que fazer mais com este menino. Ele tem uma ameaça de morte contra a vida dele. Seja feita a sua vontade. Primeira coisa, ela entregou para Deus o que ela não poderia mais cuidar. Segundo, ela poderia ter matado o menino. Como eu já disse anteriormente, ela poderia ter abortado ele, se ela desse lugar ao medo. Mas ela não abortou, não matou o menino, e na hora que não pôde mais cuidar, ela entregou para Deus. Presta atenção aqui, você que está me ouvindo e me vendo. Aquilo que Deus deu para você, se você não conseguir administrar mais, devolva para Deus. Mas para o seu inimigo não entregue nenhum pedaço. Não entregue nada para o seu adversário. O que é seu, é seu. Eu estou me lembrando aqui de uma história de um irmão. Ele vendeu um carro para o outro irmão. E aí o irmão deu um sinal do carro, uma parte do carro em pagamento. E depois de um tempo não queria pagar o carro mais, nem queria devolver o carro. Aí o irmão, eu estava no carro, esse irmão que vendeu o carro e o pastor dele. E aí o irmão falou assim: pastor, o que eu faço? Eu estou sentado no banco de passageiro na frente, o irmão dirigindo e o pastor dele atrás. O que eu faço? Eu vendi um carro para o irmão na igreja. O irmão me pagou um sinal do carro, mas não quer me pagar o restante do carro, um carro no valor de R$110 mil, e ele está me devendo mais de R$90 mil. Ele me deu um sinal para ver o carro, já faz 6 meses que ele não devolve o carro, não paga, e disse que não vai pagar porque eu vendi o carro caro para ele. Só que ele não devolve o carro e nem paga. E o pastor dele atrás me ouvindo. Eu disse: e daí? Ele falou: não, eu acho que a gente vai na igreja, fica constrangido, a minha família vendo o irmão, e o irmão fica aí com indiferença comigo, e vários irmãos ficam me questionando. Pastor, eu acho que eu vou perdoar ele e entregar o carro para ele de vez. Aí eu até brinquei com ele, falei: para esse carro que eu vou descer. Você é um frouxo, você é um covarde. O cara te deu um balão, o cara tomou o teu carro na cara dura, só porque é crente, você fica com esse sentimento de perdoar? Pode descer aqui, para aqui que eu vou descer. Que é isso, pastor? Não. Se fosse para você dar o carro para ele, você dava sem precisar esse rolo todo. Vai tomar o teu carro, faz o boletim de ocorrência, dá busca e apreensão, vai lá buscar o carro é seu. Meu irmão, você que está me ouvindo, meu amigo, você que está me assistindo, o que Deus lhe deu é seu. Não entregue para o seu adversário. Aí nisso o pastor estava atrás desse irmão, no carro, ouvindo a conversa, e ficou meio constrangido, e é meu amigo pastor.
Mas o pastor aqui já falou, aproveitou e entregou o pastor. Mas o pastor falou que é bom eu perdoar. Eu falei, porque não é ele que está tomando prejuízo de 110 mil reais. Sabe o que você faz, irmão? Já que você está com vontade de perdoar mesmo, então para o diabo você não entrega. Sabe o que você faz? Toma esse carro e dá ele de oferta para a igreja e manda o pastor segurar essa bronca para ele largar a mão de ser bobo. Você me entendeu? O que Deus lhe deu, não entregue para o inimigo. Se o que Deus lhe deu, você não tem condição de administrar por causa de uma investida, devolva para Deus. Mas para o inimigo não entregue nada. Assim fez a mãe de Moisés. Eu não vou matar, eu não vou entregar para Faraó, eu não sei o que fazer, mas de uma coisa eu tenho como fazer: entregar na mão de Deus. Colocou. Só que diz a Bíblia que quando ela sai de casa com o seu filho, evidentemente chorando, e leva à beira do lago para dispensar o menino, a irmã de Moisés, a filha dela, Miriam, ficou de longe para ver o que estava acontecendo. Miriam, aqui numa linguagem religiosa, representa o Espírito Santo, que fica nos observando. E numa linguagem prática, para você que está me ouvindo entender, representa a providência de Deus. Deus está vendo tudo. Aquela mãe, então, coloca aquela criança naquele cesto e volta para a casa vazia. Na cabeça dela, o que aconteceu? Seja o que Deus quiser, eu não quero ver o fim do meu filho. Quando ela volta para casa, eu tenho certeza que quando ela disse assim: Deus, seja feita a tua vontade, eu vejo Deus dando um belo sorriso e dizendo: agora eu vou fazer a minha parte, porque você tirou as suas mãos. A Bíblia diz, no mover sobrenatural, pelos relatos entendemos assim, que Deus então começa a conduzir aquela criança pelo rio Nilo, se desviando dos jacarés, dos crocodilos. Agora olha a ação de Deus. Exatamente naquele dia, a filha de Faraó dá na cabeça dela de tomar um banho no rio, com as suas criadas, e entra no rio para tomar um banho. Está a mulher tomando banho lá, tomando banho. De repente, irmãos, ela vem em direção a ela um barquinho, um cesto com a criança, bem em direção a ela. Quando Deus age, Ele age de forma extraordinária, em alguns momentos. Vou usar uma linguagem prática, até tirando uma com a cara do inimigo. Quando a mulher está tomando banho, de repente ela olha e vê na frente dela um cesto com uma criança chorando. Deus conduziu aquela criança até a filha de Faraó. Quando ela se aproxima, que ouve o choro, a Bíblia diz que ela olha o menino e diz: este menino é um hebreu, eu preciso arrumar alguém para criar ele. Espera um pouco, o pai dela havia dado uma ordem que era para matar as crianças. Agora a filha pega uma criança hebreia e quer cuidar dele. Nisto, Miriam está acompanhando de longe, e quando ela pega o seu irmão Moisés, e a filha de Faraó diz assim: este menino é um hebreu, eu preciso arrumar uma criada para cuidar desta criança. Miriam se aproxima e diz assim: eu conheço uma mulher que sabe cuidar desse tipo de criança. O Deus que você serve, o Deus que é todo poderoso, Ele cuida de você. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Aonde você não pode ir, Ele vai. Deus é tremendo. Ela olha para Miriam e diz assim: então você conhece uma mulher que pode cuidar dessa criança? Miriam disse: sim, eu consigo. Agora olha o detalhe. A filha de Faraó vê uma criança de 3 meses e consegue identificar que é um hebreu. Ela diz: esse menino é um hebreu. Conversa com Miriam, uma jovem, adolescente, evidente, provável. Então, se você conhece, vai chamar uma hebreia. Como é que ela identificou com uma criança de 3 meses que era hebreu, mas não distinguiu que estava perto de uma mulher hebreia? É porque o projeto de Deus tem a marca de Deus, aonde vai todo mundo sabe, isso é de Deus. Por menor que seja, é de Deus. Miriam então vai para a sua casa, chama a sua mãe e diz: mãe, vamos até ali comigo. E a véia: para onde que nós vamos? Cala a boca, nós vamos a um lugar, põe uma roupa bonita, se arruma, se perfuma. Irmãos, e a véia já estava desanimada porque tinha perdido o filho, por causa de Faraó, por causa daquela família ordinária.
E Miriam não podia dizer para ela que ia até o palácio de Faraó, senão ia dar problema. Aí diz a Bíblia que Miriam pega a sua mãe, imagine a Miriam e a véia andando e indo em direção ao palácio de Faraó, e Miriam chega na porta do palácio, a véia fala assim: que lugar, o que você quer aqui, menina? Calma, mãe. E o interessante, na minha interpretação, eu vejo Miriam dizendo assim para sua mãe: nós vamos entrar ali dentro desse palácio, e a senhora não é para dizer não, é para dizer sim. Ei, irmão, mas é difícil, meu irmão, dizer sim para o inimigo, para o adversário. E a mãe de Moisés: por que eu nesse povo, eu já perdi um filho por causa desse povo, você mandar eu dizer sim, o que está acontecendo? Não se preocupe, me obedeça. Entra no palácio, Miriam e a sua mãe. A filha de Faraó não sabia que Miriam era a irmã de Moisés e que estava levando a sua mãe, que era a mãe de Moisés, para cuidar do menino. E Miriam: mãe, é para falar sim. Quando a mãe de Moisés entra no palácio, a filha de Faraó pergunta para Miriam: e aí, então, você trouxe a babá? Eu imagino a véia no osso, a véia irada. E Miriam olha para sua mãe e fala assim: sim, eu trouxe, a babá está aqui. A véia estava: eu não consegui criar o meu filho, agora eu vou criar de criança dentro desse palácio aqui. Eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo: há momentos na vida que você tem que perder para ganhar. Tem momentos que você tem que dizer sim para um adversário, para poder ganhar lá na frente. Tudo bem. Está aqui aí a filha de Faraó: então a senhora sabe cuidar de criança? A mãe de Moisés, engasgada: sim, eu sei cuidar de criança. Então vamos ali ver uma criança. A véia estava no osso, irada, quando chegou naquele quarto bonito, naquele palácio. Quando a véia olha quem era a criança, o filho dela. Se ela fosse da Assembleia de Deus, ela dava uma rajada de línguas. Se ela fosse da Deus é Amor, abria a Bíblia e tirava o versículo e dizia que Deus estava falando. Se ela fosse da congregação cristã, na hora já colocava o véu na cabeça e esperava uma voz de Deus. Se fosse da adventista, no próximo sábado já fazia um culto de ação de graça. Se fosse da minha terrinha, como alguns parentes que eu tenho, ao ver aquela criança ia gritar: valei-me a Nossa Senhora. Cada um com a sua admiração pelo seu milagre. E diz-nos a Bíblia que quando ela viu que era o seu filho, com certeza ela foi tomada de uma alegria. Ela pegou aquela criança. A filha de Faraó não sabia que ali estava uma mãe com um filho. E observe o que aconteceu. Olha que coisa tremenda, verso de número 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria ele e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e criou. Eu vou encerrar esta mensagem lhe dizendo o seguinte: quando nós entregamos a Deus o controle, Ele nos devolve o controle. Vou repetir: quando nós entregamos a Deus o controle de tudo e da nossa vida, Deus nos devolve o controle. Aqui agora está uma mãe, de volta com seu filho. E você sabe por que aconteceu todo aquele tumulto? Porque ela era pobre e precisava de sustento, de dinheiro para sustentar o seu filho. Sabe o que aconteceu? Ela teve o filho de volta para cuidar na casa dela e ainda recebeu salário para cuidar do seu filho. Que Deus te abençoe. Deixa Deus controlar a sua vida. Se você não acredita em milagres, eu vou ler 2 textos para você. O profeta Isaías, no capítulo 49, ele disse o seguinte, presta atenção. No capítulo 49 do profeta Isaías, verso de número 23, está escrito: e os reis serão teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Deus levantará os grandes para sustentar você, para investir no seu projeto. Aquela mulher passou por toda aquela turbulência, porque Deus precisava levantar do próprio palácio de Faraó recursos para ela cuidar do seu filho.
E para encerrar, este menino que foi ameaçado de morte, antes de nascer, no livro de Deuteronômio, o último livro que ele escreveu, capítulo 39, verso de número 7. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Quem foi ameaçado de morte antes de nascer, viveu 120 anos. E viu morrer todos aqueles que tentaram matar ele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Deixa Deus cuidar da sua vida. A magia do cinema na sua festa é com a Look Video, com reportagens de 15 anos. Casamentos. Aniversários infantis. Festas em geral é com a Look Video. Contratando a reportagem completa, você ganha um pôster com moldura 50 por 75. Alugamos telão de alta definição com equipamentos de última geração, álbuns de fotos com reportagens e muito mais. É com a Look Video. Look Video, com a magia do cinema na sua festa. Quer melhorar seu corpo? Juliana Miletti tem a solução. Reúne os mais procurados e eficazes tratamentos para cuidar da sua saúde e beleza. Todos os tratamentos conduzidos por fisioterapeuta especializado em estética, com equipamento moderno e os melhores resultados. Limpeza de pele, tratamento de celulite e gordura localizada, redução de medida, aplicação de enzimas, drenagem linfática manual e mecânica, retenção de líquido, designer de sobrancelhas com rena, avaliação gratuita. Para manutenção de celulite em casa, adquira o mais novo lançamento em creme anti-celulite. Confira o resultado nos primeiros dias. Avenida São Paulo 912, Centro Mongaguá. Ligue 3448-7749, 3507-6511. Juliana Miletti, fazendo o melhor para você. Que Deus te abençoe, meu amigo que ouviu esta mensagem. Eu acredito que ela falou muito forte com você. Viva essa experiência de ver o agir invisível de Deus, porém visível aos seus olhos. Aqui está, como nós acabamos de ver a mensagem, uma mãe que não desistiu do seu filho, mas quando acabou o recurso dela, ela entregou na mão de Deus. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista daquilo que você começou, desde que esteja no plano de Deus, evidente. E pode ter certeza, é sempre assim. Quando nós saímos da lista, da fila, da multidão dos medíocres, sempre surge uma grande ameaça contra o nosso caminhar, contra o nosso aparecimento, contra o nosso surgimento. Isso é tão verdade que isso acontece até dentro das famílias, né? Quando uma pessoa se sobressai na família, tanto na família e na sociedade, aí os próprios amigos e parentes falam assim, agora nem cumprimenta a gente, tá se achando, parece até que é gente. Eles acabaram de dizer que eles não são gente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não tenha medo. Da mesma forma que Deus cuidou de Moisés, caminhando ele, livrando ele da mão de Faraó, livrando ele daqueles crocodilos, jacaré, eu quero dizer uma coisa para você. E ainda mais, livrando ele dentro do palácio, né? Moisés foi morar também dentro do palácio de Faraó. Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele se mostra a Deus na hora que a gente mais precisa. Eu vou orar com você e por você. E pode ter certeza, não aborte o seu sonho. Não aborte o seu filho. Não aborte os seus projetos. Maior é Deus.
Ore comigo. Bondoso Deus, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de todo favor, Pai das luzes, Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. O Deus que domina, o Deus que é poderoso, é maravilhoso, o Deus que é forte, o Deus que habita entre os querubins nos céus dos céus, mas é um Deus que ouve o clamor do aflito e do necessitado, é o Deus que ouve o clamor daquele que está sendo ameaçado, daquele que quer crescer, está sendo impedido, daquele que começou, está sendo impedido de continuar. Eu te peço que a sua mão poderosa, o seu agir, se manifeste na vida desta pessoa. Não para benefício desta pessoa apenas, mas em primeiro lugar, Senhor, para a glória do teu nome, tu que és um Deus poderoso, para testemunho da nossa vida e edificação da nossa fé. Te agradecemos por escolher esta pessoa para ser usada pela tua poderosa mão e poder e ser realizada. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. No próximo sábado estaremos novamente em um próximo encontro com a palavra de Deus. Você que precisa compartilhar de uma bênção, você que precisa conversar conosco, aí está o endereço da nossa igreja, o site, os nossos meios de site de relacionamento. Nós temos cultos às quartas-feiras, um grande culto da palavra de Deus, às 20 horas, e aos sábados também às 20 horas. Venha participar conosco, toda quarta-feira e todo sábado, são os nossos dias de culto. E se você precisar conversar, precisar de uma ajuda, pode nos ligar, estamos à sua disposição. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua atenção. Uma ótima continuação de semana e um ótimo dia. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo